Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estarei gravando mais um vídeo aqui relacionado à lição da escola dominical, que será estudado no dia 27 de agosto, domingo próximo, querendo bom Deus, lição de número 9, que traz como título a necessidade de termos uma vida santa. Então hoje é segunda-feira, normalmente as escolas dominical ocorrem no domingo, por isso recebem esse nome, escola dominical. Claro que mais importante do que ser uma escola dominical é ser uma escola. Então, se puder ser aos domingos, ok. Se não puder ser aos domingos, que continue sendo uma escola bíblica. Então, nós vamos tecer aqui um breve comentário hoje, e nesse vídeo será apenas sobre o texto áureo, tá certo? Apenas sobre o texto áureo. Em outros vídeos, como a gente já fez na semana passada, a gente vai estar em outros vídeos tratando texto áureo, depois verdade prática, leitura bíblica em classe, introdução e assim sucessivamente. O tema é muito pertinente, ok? Principalmente nos nossos dias. A necessidade de termos uma vida santa. Esse é o tema. Eu julgo pertinente porque a gente precisa entender a diferença entre necessidade, ok? E vontade. Então não é a vontade de ter uma vida santa, é a necessidade. Eu não sei se você tem vontade de ter uma vida santa. Meu desejo é que você tivesse esse desejo. Nem todos os homens têm o desejo de terem uma vida santa. Alguns até têm o desejo, mas não conseguem, acabam desistindo. Mas fato é, o tema dessa lição não é os desejos, é a necessidade. Então a questão é, às vezes nós temos desejo, por exemplo, de ter uma vida próspera. Nós temos desejo de ter uma vida boa. Porém, a nossa necessidade é de termos uma vida santa. Simples assim, ok? Eu creio que se a gente tiver uma vida santa, com certeza, alguns outros fatores estarão incluídos nessa vida. Então a nossa vida só será boa se de fato for uma vida santa. Agostinho de Hipona dizia: Deus, tu nos criaste para ti e nossa vida não encontrará paz até que descanse em ti. Tá bom? Então não é o desejo, eu não sei qual é o desejo que você tem, qual é o projeto que você tem para a sua vida. Agora, mais do que desejo, é uma necessidade. Você e eu, nós necessitamos necessariamente de uma vida santa. Muitas pessoas estão vindo para o Evangelho para melhorar de vida. E a proposta do Evangelho não é melhora, é mudança. Ok? Então eu preciso mudar de vida. Vamos lá. Texto áureo. O texto áureo está em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 15, quando diz: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O assunto do primeiro capítulo da primeira carta escrita ao apóstolo Pedro, pelo apóstolo Pedro, fala justamente sobre a praticidade da vida, sobre como deve ser a nossa vida, ok? Dos versos 13 ao 12, diz que nós devemos viver em esperança. Dos versos 13 ao 21, diz que nós devemos viver em santidade. Dos versos 22 ao 25, devemos viver em harmonia. Então, o tema dessa lição, ele pauta-se nessa segunda maneira de viver, que é viver em santidade. Então, esse é o Evangelho, ok? Esta é a palavra que pregamos. É uma palavra que ela está, sim, presente na nossa maneira de viver. É uma mensagem, é uma palavra bíblica, e a palavra bíblica, ela com certeza toca na nossa área, não apenas no nosso modo de pensar, mas também no nosso modo de agir. Prioritariamente, eu queria que vocês entendessem que nós devemos considerar, para a melhoria de aprendizados, antes de você considerar um texto positivamente falando, isso é, aquilo que ele está dizendo, você deve considerá-lo negativamente falando, isso é, aquilo que ele não está dizendo. Vou repetir. Se você quiser compreender um texto com maior exatidão, com maior plenitude,
Você deve entender que o texto não se compreende apenas positivamente, isto é, apenas aquilo que ele está falando, que você deva fazer, que você deva proceder, como você deve pensar, mas sim também como você não deve proceder, como você não deve agir, como você não deve pensar. Na verdade, essa fórmula de organização de pensamento, ela é uma fórmula utilizada pela Bíblia Sagrada por diversas maneiras. O salmista, por exemplo, lá no Salmo de número 1, ele começa justamente da negativa para a positiva. Lembra que diz? Bem-aventurado, feliz é o homem que não, que não, que não. Não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, mas, agora ele parte da negativa para a positiva, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia, e nela medita de noite, será como uma árvore, e assim sucessivamente. O apóstolo Paulo obedece à mesma ordem, à mesma linha de pensamento. Lá quando ele fala em 1 Coríntios capítulo 13, antes dele dizer o que o amor é, primeiro ele diz o que o amor não é. O amor não, ainda que, isso não quer dizer que, entendeu? Então sempre da negativa para a positiva. Jesus utilizou isso de diversas maneiras, de diversas formas. Então antes de nós entendermos da positiva, isso é o versículo de número 15, né, que fala da maneira pela qual nós devemos viver, anteriormente Pedro vai valer-se dessa ideia e da negativa para a positiva, ele diz o que não é. O que não é viver de uma maneira santa. Verso 14. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Isso é, da negativa para a positiva. Não vos conformeis da maneira que vocês viviam anteriormente, perdido nas suas concupiscências. Isto é o mesmo que dizer, se você quiser viver santo, primeiramente, você deve negar algumas coisas, para depois, então, viver outras, aceitar outras, abraçar outras, promulgar outras. Aí, então, eu separei aqui, nesse verso 15, pelo menos 3 razões pelas quais nós, como crentes, devemos viver uma vida santa. Observe que não é apenas pregar ou cantar sobre isso. É viver, é praticidade, é prática de vida. Primeiro lugar, por que a gente deve viver uma vida santa? Por que Pedro fala sobre isso? Por que essa mensagem é tão urgente e tão pertinente? Por que o autor, o comentarista dessa lição, não deixou, de imbuir, de enquadrar esse assunto tão pertinente? Vivemos em dias em que o diabo está esvaziando o sentido das palavras e que a palavra santo parece que não soa de uma maneira tão forte como soava anteriormente. Primeiro lugar, sabe por que a gente deve viver uma vida santa? Primeiro lugar, porque Deus, aquele a quem amamos, porque Deus, aquele a quem honramos, porque Deus, aquele a quem professamos, porque Deus, aquele a quem devemos a nossa vida, este é Deus santo. Simples assim. Porque Deus é santo, nós devemos viver santos como santo Ele é. Ok? Ele, eu coloquei aqui, é a própria encarnação da santidade. A santidade, ok? Ele é a própria encarnação da mesma. E a perfeita e absoluta santidade plena e total. Então ele é o padrão máximo de santidade. A santidade de Deus é o motivo supremo para a santidade do homem. É claro que após eu vou colocar outros motivos pelos quais nós devemos ser santos que Pedro aborda. Mas em primeiro lugar, a ideia de Pedro, a mensagem de Pedro, a convicção de Pedro, a mesma utilizada por Moisés em Levítico 11:45, de santidade prioritariamente. O primeiro motivo supremo pelo qual o homem deva ser santo é porque Deus é santo. A santidade em Deus cria uma reverência respeitosa em todos os verdadeiros crentes. Na verdade, todos os demais atributos de Deus chamam-nos atenção. Mas todos os atributos de Deus que nos chamam-nos atenção, indiscutivelmente,
o que mais os impressiona, pelo menos deveria ser, é a sua santidade. Se Deus fosse um Deus todo-poderoso como Ele é, mas se não fosse santo, talvez usasse todo aquele poder de uma maneira maléfica. Se Deus fosse todo amoroso como Ele é, mas se Ele não fosse santo, talvez o seu amor permitisse e lhe tornasse um Deus injusto, ou talvez um Deus infiel, ou talvez um Deus conivente com coisas indevidas por conta do seu amor. Mas porque Ele é santo, Ele age amorosamente e o seu amor muitas vezes o leva a repreender-nos. Então Ele é santo. Então a santidade de Deus é aquele atributo que embeleza, que torna ainda mais à tona os outros atributos de Deus. Ele não é somente o nosso Pai, proximidade, mas Ele também é nosso juiz. Isso é, Ele é santo. Sua santidade garante que sua misericórdia não deve se tomar uma indulgência, nem sua justiça uma opressão. Aquilo que eu acabei de falar. Então a santidade de Deus garante isso, que a sua misericórdia, o seu amor, não vai se tornar indulgente. E ao mesmo tempo a sua justiça não vai tornar opressora. Então a santidade é o equilíbrio dos demais atributos de Deus. Todo pecado é completamente ofensivo a Deus. Por quê? Porque Ele é santo. Que por causa da sua santidade, Deus odeia o pecado. Por causa da sua bondade, se inclina para resgatar o homem do pecado. Pela sua sabedoria, compreende como a salvação do pecado pode ser cumprida. E pelo seu poder é capaz de alcançá-lo. Glória a Deus por isso. Segundo, por que devemos ser santos? Devemos ser santos, primeiro, porque Deus é santo. Segundo, a fim de nos assemelharmos a Ele. Devemos ser santos, porque se quisermos nos parecermos com Ele, precisamos ser santos, porque Ele é santo. Alguém já disse que tal pai, tal filho. É mais ou menos assim, tá bom? 1 João 2,16, aquele que diz estar nele, também deve andar como Ele. Efésios 5,1, lembra que disse Paulo? Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Não, isso é 1 Coríntios 11,1, né? Efésios 5,1 é sede imitadores de Deus como filhos amados. Segundo Pedro 1,4 diz assim, ó, pelas quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, e isso só é possível através da santidade. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E a única maneira de fazermos isso é vivermos santo, a imagem ou a semelhança daquele que santo como é, nos chamou para tal. Eu me assemelho a tudo quanto eu adoro. Salmo 115, verso 8. Eu me assemelho a tudo quanto eu o adoro. É por isso, exatamente por isso, que Deus nos chama à adoração. Deus nos chama à adoração, irmãos, não é porque Deus sofre com crise de existência, com crise de identidade, e precisa que alguém fique adorando, para que ele saiba quão santo, maravilhoso e soberano ele é. Não é isso não. Ele nos chama para adoração porque ele sabe que eu me assemelho a tudo quanto eu adoro. Salmo 115, verso 8. Semelhante a eles, aos deuses pagãos, são aqueles que o fazem e aqueles que o adoram. Então, quanto mais eu adorar a Deus, mais parecido com Deus eu me tornarei, tá bom? É a impossibilidade moral de o homem amar a Deus e intencionalmente rejeitar a santidade que o traz de volta a um cumprimento de tudo que pertence à sua natureza, como Deus o fez. O comentarista da Bíblia, Dake, escreve assim, ó, vale considerar ainda que o paganismo, isso aqui é lindo demais, dificilmente produziu um Deus cujo exemplo, um Deus de letra minúscula, cujo exemplo não fosse abominável. Seus maiores, mais decantados e melhores, entre aspas, deuses, entre aspas, eram modelos de impurezas, de excessos sexuais, perversão. Nisso tudo, o cristianismo possui uma vantagem infinita sobre o paganismo. Deus é santo e exige que seus seguidores sejam como Ele é. E daí, para concluir isso aqui, essa minha segunda colocação sobre a necessidade de sermos santos,
Observe a diferença entre imitar a Deus e ser igual a Deus. Quando eu digo que eu imito a Deus, eu não estou dizendo que eu sou igual a Ele, que eu quero me tornar igual a Ele. De forma alguma. Mas eu imito. Ok? Imitar não é ser igual. Imitar é imitação. Ser o mesmo é outra história. Então, o que Pedro está nos aconselhando, o que Moisés está nos aconselhando, é que nós devamos imitar a Deus. O raciocínio lógico, a sabedoria popular ensina que eu devo sempre olhar para cima e nunca para baixo. Isso é, eu devo olhar para quem está melhor do que eu. Eu devo olhar para quem está acima de mim. Eu devo olhar para quem se deu bem. Eu devo olhar para quem está além de mim. Então, se eu quiser fazer tudo isso, eu devo olhar para Deus. Ora, quem nunca ouviu falar dos plágios? Quem nunca ouviu falar do camarada que plageia esse, plageia aquele outro? Ué, por que não plagiar Deus? Ok? Por que não imitá-lo? Não estou dizendo ter a soberba de Satanás proposta a Adão e Eva, quando diz que o dia em que desta comerdes sereis iguais a Deus. Não, não é isso. Mas semelhantes. Ele nos fez a nossa imagem, a sua imagem e semelhança. Não igualdade. A sua imagem e a sua semelhança. Ok? Então é isso que nós somos. Quando nós não nos assemelhamos a Ele, nós estamos negando aquilo que de fato nós somos. Porque Deus nos fez assim, semelhante a Ele. Ok? Se alguém quiser agradar a Deus, seja gente, porque Deus se fez gente. Então Deus nos fez semelhante a Ele. E Ele um dia se fez semelhante a nós, por intermédio de seu Filho amado, a saber, Jesus Cristo. Terceira maneira, ou terceira forma, ou terceiro motivo pelo qual eu devo ser santo, é que essa é a única maneira pela qual eu consigo atender o meu chamado. Sede santos porque eu sou santo, eu fui chamado para isso. Eu não fui chamado para outra coisa. Deus nos não chamou para outra coisa, senão para sermos santos. Isto é, santidade é o elevado privilégio e destino glorioso dos eleitos. Isso aqui é lindo demais, gente. É o que Pedro mesmo escreve em 1 Pedro capítulo 1, verso 2. O mesmo capítulo, só que no verso 2. Santidade, irmão, é o elevado privilégio dos eleitos de Cristo. Isso é um privilégio. Ser santo é um privilégio. É um elevado privilégio que Deus nos chamou para isso. 1 Pedro 1 e 2 diz assim, eleitos, nós somos eleitos para isso, segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Então, a única maneira pela qual eu consigo atender o meu chamado, que fui chamado para fazer, é viver uma vida santa. Se eu não viver uma vida santa, eu estou negando o meu chamado. Estou sendo incoerente. Se eu não viver uma vida santa, eu não posso atender o meu chamado. Como eu posso chamar os pecadores ao arrependimento se eu mesmo não me arrependo para tornar-me santo? Como posso pregar filhinhos não pequei se eu mesmo deliberadamente deleitar-me nos meus pecados? Então, santidade é aquilo que me torna coerente. Deus chama. É dever do homem responder. Deus apresenta o padrão. É responsabilidade do homem adotá-lo. Deus nos chama para quê? Para ser santo. Qual é o padrão? Santidade. É isso que devemos adotá-lo. A palavra grega hagios, seu equivalente hebraico é kadosh. Ela tem uma dificuldade de tradução em inglês, mas o seu significado é fácil de entender. Kadosh em hebraico, hagio em grego, que quer dizer o quê? Separado, diferente. Moralmente isso significa puro, sem pecado, justo e santo. É esse o alto padrão, é esse o nível altíssimo que Deus nos convida, é o desafio que Deus nos lança. O que está no coração se assemelha e se manifestará na vida. Dessa forma, a verdadeira santidade se revela em cada fase do viver diário. É por isso que ele nos chama para viver em santidade, em toda vossa maneira de viver. Isso é, meu irmão, sem parcialidade. Eu não posso ter em mim pecadinhos de estimação. Eu não posso ter em mim pecados apelidados como defeito de caráter. Pecado é pecado. Preciso odiá-lo, preciso tratá-lo, preciso repugná-lo, preciso deixá-lo, preciso abandoná-lo, preciso rejeitá-lo, preciso rechaçá-lo da minha vida. Ok? Para que eu viva santo, de uma maneira santa,
porque Deus me chama para isso, sem parcialidade. Isso é, em todas as áreas da minha vida. Termino com Hebreus 12:14, dizendo que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem a santificação, eu posso pregar, mas não posso ver Deus. Sem a santificação, eu posso cantar, mas não posso ver Deus. Sem a santificação, eu posso ser um cara formado, mas não poderei ver a Deus. Então esse tema é muito pertinente, muito atual, e que Deus dê graça aos nossos professores no nosso país inteiro. Que Deus dê juízo aos nossos irmãos para que compareçam às escolas, para que ouçam as mensagens, e que Deus, acima de tudo, nos capacite para viver esta mensagem tão pertinente, tão atual, tão urgente, tão necessária. Santidade é um estado de espírito e um modo de vida em que deve ser praticado em todas as áreas. Se nossos representantes políticos fossem santos, possível e provavelmente nosso país teria um outro destino. Se nós, pregadores, formos santos, com certeza nossas igrejas terão um outro destino. Se nós, pais, formos santos, com certeza nossos filhos terão outro destino. Se as mulheres forem santas, seus maridos terão outro destino. Se os maridos forem santos, suas mulheres terão outros destinos. Se os pastores forem santos, suas ovelhas terão outros destinos. Esse é o nosso convite. Deus nos chama para assim o ser. Primeiro, ser santo. Por quê? Porque Deus é santo. Segundo, ser santo. Por quê? Para me assemelhar-me a Ele. Terceiro, ser santo. Porque somente assim eu cumprirei o meu chamado, pelo qual Deus me chamou para ser. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Que o Santo de Israel nos faça santo, assim como Ele é, para a glória do seu santo nome. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Esse é o nosso comentário acerca do texto áureo, tá bom? Do texto ouro, pela qual o comentarista escolheu, nessa tão pertinente lição de número 9, a necessidade de viver uma vida santa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.